E vamos falar sobre oração, vamos falar sobre rezar um pouco mais. O Papa Francisco, o ano passado, na bênção que ele faz, a chamada bênção dos Bambinelli, que são as imagens pequenas de Jesus Cristo, que elas são colocadas nos presépios. No ano passado, o Papa distribuiu para todas as pessoas que estavam lá na praça em Roma, ele distribuiu um livrinho que traz as orações básicas, as orações cotidianas nossas, mas de uma forma muito carinhosa. Ele trabalhou a questão da oração dos 5 dedos, né, de nossas mãos. É incrível como a oração nos toca. É incrível como nós conseguimos fazer a oração acontecer de uma forma simples, de uma forma muito homogênea, mas de uma alegria muito grande. É uma forma bem... Eu falo que para as crianças isso ajuda muito, viu? Nós sabemos que Deus nos faz uma perfeição. Nós somos perfeitos perante os olhos do Pai. E essa perfeição, essa alegria de poder devolver um pouquinho ao Pai do muito que Ele nos dá pelas orações, vem de uma forma muito simples. E o Papa pede, né? O Papa fala que quando você reza, na verdade é Deus que está respirando em você. Olha que bonito, quando você reza, Deus respira em você. E a oração é o ar que nossa alma precisa. A gente tem que ter essa consciência também. Quando você faz o sinal da cruz sobre você, você se aproxima mais ainda de Deus. Olha como que é interessante, como que é... Eu falo que é gostoso você se sentir perto do Pai. E a oração nos aproxima, isso é óbvio. A pessoa que tem o amor pela oração, não simplesmente pela oração do Pai Nosso, a oração da Ave Maria, as orações são comuns para nós, mas ela vem da riqueza do nosso coração. Você já viu uma criança rezando? Quando o pai começa a ensinar o filho, o pai e a mãe começam a ensinar o filho a rezar, a criança reza, olha, 80% da oração tudo errado, mas é uma oração linda. Deus ouve com tanto carinho, Deus acolhe com tanto carinho, porque aquela oração na verdade brotou do coração dela, e tem que brotar do coração. E quando o Papa Francisco fez é um livrinho de bolso, lá tem não só as orações, né, comuns, mas orações para antes da refeição, depois da refeição, para se deitar, quando acordar, para agradecer, né, para pedir. Eu falo que tudo que você põe a oração à frente, você alcança. Nós ouvimos aí um pouquinho antes alguns testemunhos das mãos ensanguentadas de Jesus. É a oração. É a oração. A nossa fé é esse alimento diário. E o Papa Francisco, ele trabalha de uma forma muito bonita os dedos de nossas mãos, né? Ele fala que quando você usa o dedo polegar, né, que é o dedo que está mais perto do nosso corpo, ele simboliza as pessoas que estão perto de nós, as pessoas que diariamente convivem conosco, que é meu pai, minha mãe, meus filhos, meus irmãos, meus amigos, as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que estudam comigo, que nós devemos rezar por essas pessoas. Nós devemos colocá-las em oração para que Deus cuide delas, para que Deus mostre o caminho que elas devem seguir, para que elas se sintam amparadas. E quando você reza pelo teu irmão que vive perto de você, mesmo que ele não saiba que você está rezando, as graças são alcançadas. Quando você coloca em oração as pessoas que convivem com você, a harmonia entre nós se torna muito mais forte. E essas pessoas que estão perto de nós, ao mesmo tempo que são pessoas que nos amam, com certeza, se nós não tomarmos cuidado, se a gente se afasta um pouquinho da oração, quem são as primeiras pessoas que nós vamos machucar? Exatamente aquela pessoa que está perto da gente. Então, por isso que temos que rezar muito por elas, para que elas tenham paciência conosco, para que elas nos aceitem do jeito que nós somos. São as pessoas que conhecem os nossos defeitos, as nossas qualidades,
Mas você é a pessoa responsável também por eles. Quando você coloca a vida deles na mão de Deus através da sua oração, você está demonstrando um carinho enorme por elas. Elas vão se sentir valorizadas. Elas não precisam saber que você está rezando por ela. Mas elas vão saber sim que Deus as ama, que Deus toca no coração delas pela sua oração. Você não percebe, mas às vezes você se torna uma pessoa, eu falo que a maior intercessora que nós temos é Maria, e vocês mães sabem do que o padre está falando. Mas você, quando você reza pelas pessoas que estão perto de você, você se torna intercessor também. Você que vai pedir a Deus por ela. Tem pessoas que estão ao teu lado e nem acreditam em Deus. Tem pessoas que estão ao teu lado e não vão a uma santa missa. Tem pessoas que estão ao teu lado e não sabem ainda a força da oração. E você já está fazendo isso por ela. Nós não podemos desanimar. Tem muita gente que fala assim: padre, eu rezo tanto pelo meu marido, pela minha esposa, pelos meus filhos, e demora tanto para alcançar a graça. Não, não demora. Às vezes o que você está pedindo pelo seu irmão que está do teu lado, a resposta até veio. É que você muitas vezes não entendeu o que Deus pediu. Perdão, o que Deus te deu. Porque nem tudo que a gente pede para Deus vem da forma que a gente pensa. Deus nos dá o necessário. E Ele sabe do que a gente precisa. Então, quando você rezar pelo teu irmão, acredite, Deus vai dar a ele o necessário. Deus vai dar a ele o essencial. Mas você não pode deixar de rezar. É nessa simplicidade que o Papa Francisco coloca o sentido dos 5 dedos nas nossas mãos. Você vai ver que ele vai englobar de uma forma muito simples, mas muito alegre, o sentido de vivermos uma família em oração. Então, o polegar, o famoso dedão, como a gente fala, é o que está mais perto da gente. E ele simboliza nas orações essas pessoas. Aí temos o indicador, né? O próprio nome fala, aquele que indica, aquele que vai mostrar o caminho, aquele que vai nos ensinar. Em quem o Papa pensou quando ele falava do indicador? Na verdade, ele pensou nos professores, que passam uma dificuldade tão grande no nosso país, né? Os nossos pais, pessoas que nos ensinam, que nos mostram o caminho a ser seguido. Esses mestres da vida que nós temos diariamente, que vai nos colocando no servir, não somente a Santa Igreja, povo de Deus, mas nos servir de uma forma muito intelectualmente falando, né? Que nos mostram o certo, que nos mostram o que não devemos fazer, né? Por essas pessoas que nos tratam com tanto carinho, os nossos patrões ou os nossos superiores nas empresas, pessoas que vão nos ensinar a crescer como filhos e filhas de Deus, nos ensinar a crescer como cristãos dignos, pessoas honestas, pessoas humildes, pessoas que vão relatar com a própria vida a alegria da simplicidade do amor de Deus. Tem muita gente que fala assim: mas olha, eu nunca rezei pelo meu professor. Começa a rezar por ele. Tem gente que fala: o professor não vai com a minha cara. Não, não pense assim não. Reze por ele. Quando o Papa coloca essas pessoas que nos ensinam, que nos mostram o caminho a ser seguido no dedo indicador, é para que eu não esqueça que eu também vou lá na frente, tenho que lembrar de agradecer o que eles me ensinaram durante a minha vida, no meu passado. Eu acho que todos nós temos, por exemplo, um professor que nos encantou, né? Eu tenho uma professora, ela chama Dona Yara. Ela foi minha professora da 4ª série. Eu fiquei sem vê-la, acho que no mínimo, uns 40 anos. E eu a encontrei faz alguns meses numa loja de livros, numa livraria católica, né? E quando a gente se reencontrou, nós não precisamos nem falar os nomes. Nós nos encontramos, um sorriu para o outro e nos abraçamos como se tivéssemos nos visto no dia anterior. E eu falo dela a vida inteira, que foi uma professora que me mostrou muita coisa bonita. Olha a oração acontecendo.
Então, respeitar essas pessoas que nos mostram os caminhos a serem seguidos. Respeitar essas pessoas que se dedicam, abrem espaço na vida delas, se anulam muitas vezes para nos dar os ensinamentos, para nos dar histórias a serem seguidas, para nos dar vida a serem vividas. Por isso que eu falo, eu sou apaixonado pelo Papa Francisco nessa simplicidade dele. Como ele consegue ver numa coisa tão pequena, uma grandiosidade tão brilhante da persona em Cristo. Ele coloca Cristo de uma forma muito linda no coração de todas as pessoas. Aí temos o dedo médio, que é o dedo mais alto de nossa mão. E o Papa Francisco coloca de uma forma muito assim, firme. Ele pede que rezemos por nossos governantes. Presidente, prefeitos, vereadores, deputados, senadores. Vocês, essas pessoas que são responsáveis para cuidar do povo. O povo pôs vocês aí, para que vocês cuidem, pelo menos com um pouquinho de dignidade, eles. Então vamos rezar por eles. Vamos rezar por esses homens, por essas mulheres, que a gente sabe que não é fácil também. Porque é fácil você falar assim, lá na minha cidade tem um problema, sabe, alaga tudo lá. É claro que alaga, né? Ainda mais com as chuvas que nós estamos tendo. Não, mas olha, os bueiros estão todos entupidos, a cidade está muito suja. Eu até diria que sim, é responsabilidade sim dos nossos governantes. Um pequeno percentual, a maior parte é nossa culpa. Eu que jogo papel na rua, eu que jogo lata na rua, eu que sujo a rua. Né? Uma vez uma amiga minha me disse assim, que viu um amigo dela jogando papel na rua, e falou, não joga papel na rua não. Eu falei, não, tem que jogar assim, senão como que vai ter trabalho para os gari? É triste quando a gente ouve isso, né? Uma pessoa achar que o seu erro vai beneficiar alguém. Não. O seu erro nunca vai beneficiar alguém. Então, quando a gente reza, tem que lembrar dos nossos governantes, é para que o Espírito Santo possa mesmo conduzir essas pessoas. Que o Espírito Santo mova ela, que o discernimento dela seja voltado para o povo que sofre, voltado para aquele que pouco tem, e assim mesmo luta diariamente para que não caia 100%. Então reze sim pelo seu governante, reze pelo seu prefeito, reze pelo seu vereador, reze pelo nosso presidente. Nós devemos isso. Hoje o nosso país, infelizmente, enfrenta uma calamidade pública. Sim, mas o erro não está só lá em cima. O erro está aqui embaixo também. Onde eu estou sendo honesto. Onde eu estou sendo justo. Onde eu estou rezando por aqueles que têm que tomar conta do povo. Eu não posso só saber cobrar. Eu tenho que também dar um pouco. Então, a partir do momento que eu dou um pouquinho de oração, a partir do momento que eu rezo um pouquinho mais por esse meu irmão, que a vida dele também não é fácil. Eles têm lá as dificuldades deles. Se eles estiverem longe de Deus, vai ficar mais difícil ainda a caminhada deles. Muito mais difícil. Bom, a gente não precisa ir longe. Hoje, pega um pai de família que só ele trabalha e recebe lá o salário mínimo. As coisas que ele tem que cortar na família para poder dar o mínimo de conforto para aquela família. Então, rezar para nossos pais também, que cuidam da nossa casa, que cuidam da minha educação, que cuidam da minha mãe, né? Da minha mãe que cuida do meu pai. Então, rezar por essas pessoas que têm essa responsabilidade de estar sempre cuidando do povo. O povo precisa, eu sempre falo que de 3 coisas, pelo menos, né? Que é o mínimo: moradia, saúde e educação. É o que torna o ser humano digno. Ser pobre não é vergonha. Vergonha é você ter o que você tem, tirando daquele que menos tem. E isso é vergonha. Então aí sim nós temos que rezar para os nossos governantes. Rezar muito por eles. Para que eles não desistam de nós.
para que Deus esteja sempre à frente de cada gesto deles. Porque se Deus estiver à frente de cada gesto deles, eles nunca vão fazer um passo errado. Ou se o erro acontecer, que ele seja o mínimo possível. Então, nas nossas mãos, o dedo médio, o dedo mais alto da nossa mão, o Papa pede que nós rezemos por essas pessoas. Aí nós temos o dedo do anular, ou anelar, como algumas pessoas também falam, que é onde normalmente nós temos a aliança, né? A aliança. Que a aliança significa família. Mas ao mesmo tempo, o Papa Francisco trabalha como sendo o dedo mais frágil. Dizem que se você conversar com um pianista, ele vai falar que o dedo anelar, ele é o dedo mais fraco da mão. Ele não tem muita força. Mas ao mesmo tempo, ele é aquele que transforma. Então, quando a gente vai rezar pelos mais fracos, pelos nossos irmãos enfermos, né? Você que tem um enfermo na família, vá visitá-lo, vá ver, às vezes o enfermo, o teu irmão que ele precisa, você que já tem esse amor de fazer a visita, perceba o que o enfermo faz quando você chega perto dele. Você é a oração viva para ele. Você é aquela oração que ele quer simplesmente tocar na tua mão e você transforma a vida dele. Então, rezar para os nossos irmãos enfermos, para que eles não desistam, para que eles continuem sim na sua luta, não pela enfermidade, mas sim no sentido de poder viver bem o que nós estamos tendo perante Deus. Então, rezar pelos mais fracos são aquelas pessoas que, infelizmente, hoje, a sociedade também tirou deles a capacidade de viver como deveriam. Nós estamos aí nessa fase do frio. Vamos olhar um pouquinho para os nossos irmãos moradores de rua. É até estranho você falar morador de rua, né? Não era para existir essa palavra. Não era para termos moradores de rua. Como você pode rezar por eles? Além de pedir que Deus cuide, que Deus olhe. Quer ver um exemplo bom? Nós estamos agora numa fase de frio, como o padre disse. Vai lá no teu armário. Eu tenho certeza que lá dentro tem alguma roupa que você não usa mais. Roupa que com certeza está em bom estado e você pode doar para alguém. Uma pessoa menos afortunada do que você. Olha a oração para os mais necessitados acontecendo. Então, quando o Papa Francisco coloca essa importância da oração, ela não pode ficar simplesmente nos lábios. Ela parte do coração, é anunciada pelos lábios, mas tem que ter a ação. E dar uma roupa para um irmão mais pobre, a pessoa que recebe, tem que saber também que ela não é, desculpe a palavra, não é lixo. Para você dar uma roupa rasgada, uma roupa que você mesmo já colocou de canto porque está toda esgarçada. Não, seu irmão não é. Quando a gente vai doar uma roupa, tem que ser aquela roupa que está em bom estado, que eu simplesmente não uso mais. Eu achei bonito, teve um trabalho de uma criança fazendo essas doações, então ela falava assim para os adultos, né, você tem alguma coisa para doar para um irmão que é a sua cara? É interessante, né, você falar isso. Então, quando o Papa Francisco pede que nós rezemos pelos mais frágeis, pelas pessoas que têm uma vida um pouquinho mais delicada, é nesse sentido, a gente se colocar também do lado dela. Se colocar no lugar dela. Tenta imaginar você dormindo debaixo de uma marquise, dormindo dentro de uma construção, esse frio que nós estamos passando agora. Como você se sentiria? Qual seria a sua atitude? Pediria ajuda para alguém? E hoje, infelizmente, eles têm medo de pedir ajuda, porque algumas pessoas maltratam eles também. A oração é para todos. Eu sou a primeira pessoa que tenho que fazer, para mostrar o caminho para o meu irmão. Aí sim eu vou perceber cada vez mais, né, essa grandeza do amor do Pai, né, num simples gesto, porque a oração, ela ultrapassa, né, limites, ela vai além fronteiras. Quando você reza, você vê a ação acontecendo. Bate um papo com Deus. Como que eu vou fazer isso? O último dedo, o último dedinho, que a gente chama de mínimo,
é onde a gente se torna bem pequenininho perante os olhos do Pai. É onde a gente tem que se transformar mesmo, ficar bem pequenininho para que Deus cresça na nossa vida. Deus me usa como instrumento, eu me torno pequeno, para que quando as pessoas olharem para mim, elas sintam verdadeiramente a grandeza de Deus. É você olhar para aquelas pessoas que muitas vezes estão abandonadas, rezar para aquelas pessoas que estão abandonadas, que a sociedade excluiu, onde muitas vezes eu tive culpa daquela pessoa ser exclusa. Essa exclusão, ela faz o ser humano se sentir cada vez mais desprezível dentro da sociedade. Então nós vamos rezar por essas pessoas também, que são pequenas perante os olhos da humanidade. Pessoas que a sociedade colocou cada vez mais no canto e esqueceram de mostrar o quanto Deus é grande na vida delas. Então a oração, quando o Papa Francisco pôs esse livrinho, ele não colocou simplesmente para que a gente aprenda mais uma oração. Ele fez, propositalmente, para que nós descobríssemos o quanto a oração é importante. Tem muita gente que não gosta de rezar, acha cansativo. Vou rezar o terço, padre, meu Deus do céu. O terço lá tem 53 Ave Marias, tem mais Pai Nosso, tem mais creio, tem mais glória. É muito cansativo. Então você faz assim, ó. Eu me lembro quando minha mãe estava entre nós ainda, acho que muitas de vocês, mamães, agora vovós, fazem isso. Como que elas rezavam? Elas iam lavar a louça, elas sempre tinham a janela na frente da pia, ela colocava lá 10 grãozinhos de feijão, e cada vez que ela rezava, empurrava um feijãozinho para o outro lado. Passava o dia rezando muitas vezes. Mas se você acha cansativo fazer isso, faça assim, olha, bate um papo com Deus. Conversa com Deus. Vai até o encontro dele do jeitinho que você é. Não precisa mudar nada. Deus me conhece, te conhece no avesso. Ele sabe todos os nossos defeitos e todas as nossas qualidades. Ele fica sempre falando, vem para mim. Fica do meu lado. Deixa eu morar no seu coração. E a oração faz isso, Ela abre as portas e deixa com que Deus entre. A oração, ela abre a porta do nosso coração para que Deus me transforme. E essa transformação, filhão, você pode fazer. Nós tivemos, a semana passada, um retiro do Crisma, lá na comunidade de São Joaquim, e os jovens, uma média de 170 jovens, estavam fazendo um retiro, e nós ouvimos o depoimento de algum deles. Como que era bonito você ver aqueles jovens se sentir tocado pela oração. Aí você pode até falar assim, padre, mas é que era o momento, era a situação que eles estavam vivendo. Até concordo. Mas será que de todos aqueles que viveram esse momento, nós não vamos conseguir trazer alguns definitivamente para servir a Santa Igreja? Será que eu não vou conseguir, através dessa oração, desses dias, desses 2 dias que eles passaram em retiro, eles não descobriram a alegria de poder rezar junto? Olha que bonito. Aí você olhava para aqueles jovens lá com uma euforia fora do sério, com tanto calor, com tanta alegria de anunciar a boa nova, que você olha para eles e fala assim, puxa vida, olha a oração acontecendo aí. Quando foi a última vez que você sentou em casa com o seu marido, com a tua esposa, com teus pais, com teus filhos, para rezar junto? E a família é fundamental. A família é a base de tudo. Tem um ditado que fala assim, a família é o melhor lugar para se viver, mas é o lugar mais difícil para se conviver. Eu concordo e não concordo. Porque quem faz a convivência acontecer sou eu. Ela é o lugar melhor para se viver. E a convivência eu vou fazer dela, boa ou não. E aí? Qual é a escolha que você faz? Você quer fazer da sua família uma boa convivência ou não? Se você quiser fazer dela uma boa convivência, a oração tem que fazer parte.
Quando você vai fazer a sua refeição, nesse livrinho do Papa tem uma oração linda da refeição, ela não é muito longa, mas que tal, por exemplo, se você pelo menos pegar na mão da sua mãe, dos seus irmãos e quem está ao redor da mesa e falar assim: Pai, obrigado por essa refeição. Muitas vezes nós falhamos sim, por causa dessa correria nossa do dia a dia, é trabalho, é estudo, é compromissos com a sociedade. Mas eu não posso deixar Deus de lado. Eu não posso falar que hoje eu tenho uma vida boa, porque eu conquistei pelo meu trabalho. Não, você tem que ter uma vida boa, sim, porque o que você conquistou foi através do seu esforço, mas com uma alma totalmente voltada para o Pai. Mas se você é uma pessoa que não tem oração e tem uma vida boa, com certeza você colocou Deus nem de lado, foi de escanteio, não rezou mais, não acreditou mais nessa força que você tem dentro de você. Então vamos começar, né, a resgatar isso na sociedade. Vamos começar a fazer, vamos rezar juntos. Essa semana começou na paróquia São Joaquim, mães que oram pelos seus filhos. Olha que lindo! É um movimento que já existe no Brasil. Lá está começando agora. Aí elas postaram, mandaram foto para o padre de um grupo de mulheres rezando junto pelos filhos. Detalhe, elas não rezavam somente para os filhos delas. Elas rezavam para aquelas mães que têm os filhos que infelizmente estão tão longe de Deus que precisam ser resgatados novamente. Então a oração é o caminho. A oração é a certeza para nós. E nós temos que, sabe, agarrar isso com unhas e dentes e não deixar com que ela acabe nunca. Como nós temos força, como nós sabemos que a oração é que nos salva. Presta atenção no evangelho de hoje, vai falar da pecadora, né, na casa do fariseu, que Jesus vai comer na casa do fariseu. E no finzinho, o próprio Jesus fala para a pecadora: a tua fé te salvou. A oração dela foi servir. Então que nós saibamos sim, né, aproveitar esse empurrãozinho que o Papa Francisco está dando para todos nós. Ele está nos mostrando N caminhos para chegar até Deus. Fala, desde quando ele foi nomeado Papa, eu não me recordo de um dia sequer não ler alguma coisa dele e ver essa alegria de incentivar o ser humano. Essa alegria de mostrar para ele o quanto ele é importante, mas a importância dele como sendo filho e filha de Deus. Rezar, a oração, ela é para nós o que nos une. Se eu sou uma pessoa que não tenho o amor pela sagrada oração, quando o padre fala oração diária, é o compromisso de dialogar com Deus. Hoje você já falou com Deus? Hoje você que está nos assistindo, tenho certeza absoluta que você já pediu por alguém. Tenho certeza absoluta que você intercedeu por muitas e muitas pessoas, não somente pelos teus filhos, pela tua família, mas você intercedeu. Deus quer te usar como um instrumento santo. Não tenha medo de errar. Eu sempre falo assim que vai soar um pouquinho estranho, mas tenta entender. O pecado tem o lado bom. Qual é o lado bom? Aprendi que não devo mais fazer aquilo. Eu errei, não vou mais fazer. É esse o lado bom que o padre está falando, serviu de lição. Então acredite, você é a pessoa que Deus mais ama. Não porque você é melhor do que o outro, mas simplesmente pelo fato de você ser filho e filha dele. Então não deixe esse amor de lado, não. Vamos rezar a oração dos 5 dedos que o Papa ensinou. Se você não lembrar direitinho, faz assim, reza por todo mundo. A oração dos dedos só foi um caminho que o Papa mostrou. Você é o principal instrumento que ele quer usar. Acredite, nós podemos mudar o mundo pela oração.